Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem você quer na mesa do papai pra conversar, bater papo. E se você quiser contar a sua história, manda um direct pra gente, aqui ó, no Instagram do Conta Aqui. Fala aí qual é a tua história, quero ouvir tua história. Vamos trazer você aqui no Conta Aqui. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Lucas! Essa é a voz. Lucas Geiger. Segue o Lucas Geiger aí no Instagram. É o cara que ele tá à procura. Ele não tem Tinder, mas ele tá à procura. Vai que aqui no Conta Aqui acontece. E você que deseja fazer o seu podcast, tem o seu sonho, seu projeto, entre em contato com a galera dos estúdios BK. E eu tenho certeza que a Dani, a Carol, o Bruno vai encaixar esse sonho para se tornar realidade. Hoje a gente está mais uma vez com os estúdios floridos, né? Porque Deus é bom e o Senhor reina. E eu descobri que é gaúcha. E raramente você vai ver uma gaúcha feia, porque gaúcha só tem mulher bonita mesmo. Mas com o maior respeito, porque hoje até pra você falar que a mulher é bonita, você tem que falar com medo, Lucas. Você fala, é bonita, mas, pô, tá, fica tranquilo, tudo é processo, tudo é não sei o quê. Beta Teixeira. Euzinha. Super Gêmeos ativar. Ativar. Tu lembra disso? Lembro, forma de uma águia gigante. Aí, tá vendo? Forma de um balde cheio de gelo. Isso. O Beta é de que dia? Roberta. Eu tive um meteoro da paixão chamado Roberta. Mas deixa isso pra lá. Ô, Beta, obrigado por sua generosidade. Eu viu? te agradeço. Você me assustou na noite passada dizendo que não ia vir. Mas graças a Deus você tá aqui. Estou aqui. Muito bom. E eu tenho uma pergunta simples pra te fazer. E a partir desse momento, o Conta Aqui é seu. Existe vida após divórcio? Total. Mas na hora a gente pensa que não. O que é na hora, por exemplo? Na hora o quê? Na hora que você entende que a família que você construiu, o seu sonho de família de margarina, seu castelo de areia tá desabando, você pensa, acabou, minha vida acabou. Como é que eu vou fazer daqui pra frente? Uma frase que eu usava muito, inclusive, é: eu não sei ser adulta sem ele. Mas a gente aprende. Às vezes é necessário esse desconforto, essa sacudida, porque a gente cresce no desconforto. Óbvio que eu sei viver. Essa é a sua história ou essa é a história de pessoas que você ouve? Então, eu sou, para as pessoas que não me conhecem, né, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou jornalista, mas hoje eu sou uma terapeuta que eu ajudo mulheres a Tu também é atriz. Sou atriz. Também é atriz. E eu fiquei sabendo que tu fez parte da Malhação também? Fiz Malhação em 97. Eu vim do Sul para fazer Malhação. É mesmo? E o ano passado eu fiz a novela Reis, da Record. Ah, é? É. Tu foi quem? Betânia. Uau. Betânia. Ninguém faz Dalila, né? Eu trazer aqui alguém pra fazer Dalila. Não tem Dalila loura. Mas vamos lá. Aí você é atriz, jornalista, mas hoje você atua como terapeuta. Então, o que eu tava falando? No desconforto a gente cresce e às vezes a gente se desconecta tanto durante um casamento da nossa essência, de quem nós somos. Eu me considero muito abençoada, Anderson. Eu nunca vivi um relacionamento abusivo. Você não teve um casamento em crise que por isso terminou? Não, a gente se desconectou, mas nós éramos sim. As pessoas falavam, nossa, mas vocês pareciam tão felizes. Foi quanto tempo? 16 anos. Uhum. Nós temos uma filha que hoje tem 21 e um filho que tem 18. Uhum. E agora eu já casei de novo e eu tô com uma bebezinha de 1 ano e 4 meses. Pode falar o tempo que levou? Calma, vou chegar lá. Então nós éramos sim muito felizes. Era um casamento de verdade. Não era um casamento de aparências, como a gente sabe que tem muita gente que vai empurrando com a barriga sem estar feliz. Só que a gente foi, sim, se desconectando. Mas eu costumo falar, não deu certo. Deu certo, por 16 anos deu muito certo. Obviamente, quando a gente sentiu que estava desconectado e ele tomou a iniciativa, porque talvez eu nunca fosse ter essa iniciativa de pedir o divórcio, meu mundo caiu. Mas qual foi a sua resposta? Quando ele chegou pra você e falou assim... vamos divorciar. O que você falou pra ele? Não. Você falou não? Claro, e eu lutei muito pela minha família. Eu ouvi, tá bom. Não. Eu tenho... Lucas, eu fui casado 20 anos. Eu cheguei e falei assim, a gente vai se divorciar. A pessoa olhou pra mim e falou assim, tá bom.
Mas é porque muitas pessoas vivem o luto do divórcio dentro do casamento. Uhum. Já estão separados, mesmo morando juntos, mesmo dormindo na Mesmo mesma vivendo cama. bem? Tem casais que se tornam amigos. Não são mais homem e mulher, não tem relação. Eu sei de histórias de casais que ficam, tipo, 6 meses, 1 ano, ou já estavam há 3 anos sem ter relação sexual. Né? Tem que olhar para tudo isso. Mas no meu caso, não era esse o nosso problema. Mas nos desconectamos. Foi muito, muito doído para mim. Lutei tudo que eu pude para tentar resgatar. Só que ele já tinha tomado essa decisão. E através dessa minha dor, eu fui buscando ajuda com outras amigas que também estavam passando por esse mesmo problema, por essa mesma fase. E aí a gente foi fazendo um grupo no WhatsApp chamado Divas, que é a abreviação de divorciadas, uma abreviação fofa de divorciada. Ah, somos divas. E aí a gente começamos com 3, depois fomos aumentando, chamando amigas de amigas que também estavam solteiras e separadas. A gente formou um grupo de 16 mulheres no WhatsApp. E ali a gente formou uma rede de apoio de mulheres, amigas, mas não para ficar alimentando a dor e o sofrimento, e sim para a gente puxar para cima uma para uma outra, saber onde que a gente pode sair, onde a gente pode jantar, onde a gente pode tomar um chopp. Sororidade, né? Não, e foi muito bacana. Nós somos muito amigas até hoje. Isso tem quanto tempo já, esse grupo que existe? Então, eu me separei... Eu conto que eu me separei mesmo, que foi quando ele saiu de casa, de Malicuia, março de 2017. Mas em novembro de 2016 foi quando ele disse, tô saindo. A partir daí, eu sempre fui uma mulher muito segura, eu tinha certeza que a gente nunca ia separar. Que a gente não, com todos os nossos defeitos, porque não era uma família perfeita, uma relação perfeita, não. Eu tinha certeza que eu nunca iria separar, eu tinha certeza do amor dele por mim. E apesar de todas as questões que a gente tinha, mas por isso que eu acho que o sacode foi muito grande mesmo. E a partir de toda essa minha dor e do meu luto, que eu fui assim pro fundo do poço, eu não cheguei a entrar numa depressão, mas eu entrei numa tristeza muito profunda. Eu não comia, o que eu colocava para dentro eu vomitava. Eu cheguei a pesar 47 quilos e os meus filhos vendo isso. Era muito ruim mesmo. Até o dia que o meu filho chegou, na época ele tinha 11 anos, ele chegou para mamãe, o papai não merece que você faça isso com você, chega. Aí eu pensei, gente, meu filho não pode tomar esse lugar. Não é ele que tem que cuidar de mim, sou eu que tenho que cuidar dele, eu que sou a mãe. E a partir daí eu dei um sacode, bora pra vida. E respondendo a tua pergunta, óbvio que existe vida após o divórcio e essa vida pode ser incrível. Principalmente porque quando você tá numa relação, foi o que eu tava falando, você não se reconhece mais, você não sabe qual é o tipo de música que você gosta, o que você prefere comer, qual filme que você quer ver. A gente sempre acaba cedendo pro outro, né? Mas essa via é de mão dupla. Sim. O outro também. Serve pros dois. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher vão se anulando em algumas questões. Pois é, mas não é se anular. Eu acho que tem que ter acordos. Então, mas você acabou de falar da música que você gosta, da comida que você come, daquela... Eu considero isso se anular, porque... Mas não foi o meu caso. Sim, mas você... Tô falando das mulheres que eu atendo. Sim. A minha curiosidade inicial é a seguinte, e você fica muito à vontade em falar. Até que ponto você, quando você usou a expressão meu mundo caiu. Tal, né? Coisa meio Marisa. Você passa a sentir falta do seu marido ou da vida familiar? Eu sempre senti falta, eu sempre fui muito família. Então, mas quando você conhece um indivíduo, é vocês dois. Vocês têm uma história. E aí, se essa história, até o primeiro filho foram 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, existiram vocês dois. Sim. E quando existe só vocês dois, os planos, os projetos, eles estão pautados nos dois. Sim. Quando vem filho, começa a se ajustar os planos ou se cria novos planos. Quando acontece uma separação, eu sempre perguntei, poucas pessoas, admitem o seguinte, eu sinto mais falta da vida familiar do que do fulano ou da fulana.
Eu sinto falta da minha vida familiar. O divórcio tirou de mim uma rotina de vida familiar, aonde eu sabia que se eu chegasse em casa teriam tantas pessoas, mas eu não sinto falta, aí eu tô pegando a minha parte de depoimento, da pessoa, da fulana ou do fulano. Você consegue entender o que eu tô te perguntando? Consigo. Eu posso falar por mim, mas isso não é o que acontece. Não é uma regra. Não, não é uma regra e não é o que acontece. Foi o que eu te falei. A partir de. Vou te responder, mas só para concluir, para as pessoas entenderem, a partir desse WhatsApp que foi criado de amigas, eu transformei isso em trabalho. Eu criei o Divas, etc., no Instagram, onde a partir dali eu comecei a falar para mulheres separadas e mostrar para elas que existe sim uma vida pós-divórcio. Só que daí eu só consegui botar isso para ser o meu trabalho depois que eu estava curada. Porque eu não vou botar a minha cara nas redes sociais para ficar falando mal do pai dos meus filhos. Uhum. Eu precisava estar curada. E eu lá no início, quando o meu mundo caiu, eu tive vontade de enforcar ele com todas as minhas forças. Porque a gente passa por todas as fases do luto e uma dessas fases é a raiva, né? Para só depois vir a superação, chegar na aceitação, enfim. É um processo que cada um passa de um jeito dessas fases do luto e numa velocidade. O que eu busco falar para as minhas divas, né? Que isso serve tanto para mulher como para homem. O meu trabalho é para encurtar esse sofrimento. Não precisa ir tão fundo como eu fui. Em que momento você descobriu que estava curada? No momento que eu consegui dizer que eu amo o meu ex-marido, mas é um outro tipo de amor. Que eu posso dizer até hoje, amo. Ele é meu amigo, a gente se dá super bem. O meu atual marido admira ele também, ele admira meu atual marido. No momento que ele... Mas peraí, eu tenho que te responder. Me ajuda que eu tenho TDAH. Eu tenho que te responder uma pergunta que você fez antes. Não, eu fico feliz que você não responda todas as perguntas, que eu te trago aqui de novo. Eu Não, vou mas- assistir depois dos episódios, ficou faltando essa pergunta, eu te trago aqui de novo. Entendeu? Eu esqueci qual era. Não, é porque eu te fiz algumas perguntas. A pergunta que eu te fiz está relacionado a sentir falta do tá. outro ou sentir falta da vida familiar. Que pra mim é muito diferente. Então, deixa eu falar. Eu senti muita falta da minha estrutura familiar, porque eu sempre vivi para minha família. Então você sentia mais falta da estrutura familiar do que do ex-marido, que foi a pessoa que você começou. É isso que eu quero entender. Então, Porque, desculpa eu te interromper, eu já vivi situações de eu, pessoalmente, e de pessoas. Eu vou voltar pro meu ex-marido, pra minha ex-mulher. Por quê? Porque os nossos filhos são pequenos, eles sentem a falta do pai, sentem falta da convivência. muita gente fica presa nas relações. E quando eles inclusive, contra os crescerem? filhos. Aí vocês vão se separar? Então isso é só um tempo até eles crescerem? Então vocês não estão voltando por causa de vocês dois. E essa é a trama toda. Entender que uma relação que termina pode ter toda justificativa, traição, desconectou, mas começou com os dois. E o que está ao redor não pode ser um motivador para reaproximação. A gente vai voltar por causa dos filhos. A gente vai voltar porque a gente tem uma casa só e não vai ser ruim para vender. A gente vai voltar porque, tadinha, ela não sabe trabalhar. E os motivos são errados. Mas eu acho que quando vai por esse viés aí, a volta de um relacionamento, aí é porque falta autoestima, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque no momento que você está segura da autoestima, do teu valor, você não vai voltar por conta dos teus filhos, porque tu sabe o teu valor e os teus filhos querem ver a mãe bem, querem ver o pai bem e felizes de fato, né? Então, Já teve alguma diva sua que se separou e voltou? já teve, porque daí ela foi se autoconhecer, fazer terapia, se aprofundar nas suas questões, ela melhorando, automaticamente, para o homem estar do lado dela, ele tem que melhorar também, que senão não fica. Com a cobrança, mais lembranças. Não fica. E o que a gente vê muito? As mulheres buscam sim ajuda, os homens não. Os homens não buscam uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Mas você sabe por quê? Por quê? Por causa do preconceito da outra parte. Por quê? Vai dizer que é louco? Não, vai dizer que é frágil. Eu trouxe Não. Eu trouxe uma psicóloga aqui. E eu confessei isso pra ela aqui. Trouxe a doutora Patrícia e o professor de jiu-jitsu Zé Roberto. Eles fizeram um livro falando sobre o ser humano. E eu falei o seguinte: eu tô com 50 anos. Eu tenho uma história de vida de muita pancada. Fui criado sem pai.
fui muito pobre, cheguei a um patamar de conquista e de sucesso, graças à misericórdia de Deus e muito esforço, e sofri uma ruptura em 2017 que foi dupla, que foi morte da minha mãe, minha separação, uma exposição extrema em rede social, assassinato de reputação. E quando eu me vi perdido, do ponto de vista sozinho, todas as pessoas, sem exceção, não é vitimismo, todas as pessoas que eu chorava na frente delas, elas se afastavam. E aí o Zé Roberto ele falou uma frase: você, sem perceber, você vem de uma imagem de proteção. Então você é o protetor. Então quando você chora, as pessoas se assustam. Então muitos homens não procuram ajuda, não é porque não querem, é porque eles são realmente confrontados com preconceito. Eu já tentei fazer terapia 2 vezes. E as 2 psicólogas falaram assim: cara, você tá muito mole. Tipo, pô, então tá bom, desculpa. Não tô falando mal do profissional, tô falando minha Mas experiência. elas não podem falar isso. Eu tô falando da minha experiência. Então, existe sim um preconceito, entendeu? Eu sou um cara que eu sou muito emotivo. Eu choro à toa, eu me emociono com Mas as coisas. tem gente que considera quem chora mimimi. Exatamente. Não, eu já ouvi a frase, eu sou um cara que eu sou muito voltado pra música, então eu ouço Elis Regina, Roberto Carlos, e eu tô ouvindo, eu fico arrepiado e choro. Eu já tive experiência de pessoa do meu lado, eu fazia assim, ó, e a pessoa fala assim: homem não se arrepia. Me confrontar. E quem falou foi uma mulher. Mas, Anderson... Eu tô dizendo isso pra dizer pra você que muito homem não procura ajuda. Não tô falando de médico, que é outro assunto. Ah, o homem não se cuida. Isso é verdade. O homem não se cuida. O homem não vai no médico fazer um exame. Uhum. Mas na parte emocional, os homens não procuram ajuda por causa do preconceito. E posso te falar? Olha só, eu costumo falar isso para minhas divas. A gente tem gavetinhas. Uhum. Todos nós temos gavetinhas. E às vezes a gente esquece de mexer nessas gavetinhas. Uhum. E se você for abrir essa gavetinha, ela está completamente suja, cheia de poeira, com teia de aranha. E aí você fecha de novo, porque você fala: eu não vou limpar essa gavetinha. Deixa eu fechar aqui de novo. Vai me dar muito trabalho. Não tô afim de sujar minhas mãos. Uhum. Só que é importante a gente enfrentar de frente, abrir essas gavetinhas, pega um Veja e limpa, pega um álcool e limpa com tudo. E às vezes pode doer um pouquinho, você pode machucar suas mãos, mas é necessário. É necessário. E não se importar com o que os outros vão dizer. Dane-se se estão dizendo que você é frágil e fraco. Você está fazendo isso por amor a você, por amor à sua vida. É questão de sobrevivência. A gente tem, eu falo para os meus filhos desde pequenininhos. A gente tem 2 caminhos na vida. Você quer ir pelo caminho preto ou pelo caminho branco? Você quer ir pelo caminho da paz ou pelo caminho das trevas? Você tem a escolha. No momento que você escolhe se cuidar, tu está indo pelo caminho da paz. Você está indo pelo caminho dos tijolinhos de ouro. Ai, que romântico. Não, não é romântico. Dói para caminhar nessa estradinha. Não é fácil. Por isso que muitas vezes é importante, tanto para o homem quanto para a mulher, buscar uma orientação para te ajudar a te guiar nesse caminho. O teu público é 100% feminino. Não é 100% feminino, não. Mas no Instagram eu falo com mulheres para mulheres. Mas você já foi procurada por homens? Já, já. Em que circunstância? Eu vou te falar que quando eu tava solteira... voltando lá atrás. Outra parada, não, né? não. Mulher dessa solteira. Grande Davi. Chegou o dono do estúdio. Para tudo. Fala, Davi. É o dono. Parece não, ele é o dono, velho. Novinho assim, esses garotos novinhos assim, tipo Alan Mosca, assim, Zuckerberg, tudo garoto novo, assim, são dono, proprietário. Chegou aqui, ó, viu? Mudando tudo. Fala, aí, quando você tava solteira... Quando eu tava solteira, e voltando lá atrás numa pergunta Você foi pro Tinder? Não, aliás, calma, não. Olha só, eu falava que se eu me separasse um dia, em 3 meses eu estaria casada de novo. O meu ex-marido falava que se um dia ele se separasse, ele nunca mais ia colar em uma mulher. Corta pra ele em 5 meses já ter assumido outra, e eu quase 5 anos até reencontrar o meu atual marido, porque ele era o meu crush da faculdade. Ele tinha me dado um toco lá na época da faculdade, porque ele era comprometido.
E super fielzinho, História bonitinho. maneira, hein? Sim, aí ele me deu um toco. Eu falei, agora que a gente se reencontrou, meu filho, agora tu vai sofrer na minha mão, porque agora tu vai ver só. Mas enfim, brincadeiras à parte, Tu ficou 5 anos, 5 anos. mas nem fazia nada? Claro que eu fazia. Ah, tá, pô. Não, imagina, mas... Vocês levantam uma bandeira assim, não fala tudo, e a pessoa fica na curiosidade. Não, Aqui não, mas eu conto aqui. demorei. Aqui você tem que contar tudo. Mas eu demorei para me soltar, para me permitir conhecer pessoas. Primeiro, que a minha prioridade eram os meus filhos. E eu costumo falar que o meu lar e o meu corpo são meus templos. Então, não é qualquer pessoa Tá certinho. que eu vou colocar dentro da minha casa, que eu vou me relacionar. E eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Mas saindo com as minhas amigas, a gente conhecia pessoas, tudo tal. No Tinder, você falou, eu tinha amigas que faziam... Perfil pra você. Não. Eu fazia perfil com foto fake, só porque eu queria ver quem eram os feios que estavam lá, porque só tinha gente estranha. Então tu fez o Tinder. Ué. Mas não com foto minha. Mas fez? Ué. Fiz, mas não com Mas foto minha. fez. Tá no Tinder, né, Lucas? Não. Não fez pra se mostrar, mas ficou lá vendo e tal. Não, ficava me divertindo. Ficava me divertindo ali de ver quanta gente estranha e bizarra e sensacional. Mas eu tenho amigas que têm namorados que são incríveis, que elas Mas conheceram. responde a pergunta. Quando você tava solteira, que eu te perguntei se você é procurada por homens, em que circunstâncias, qual história você já ouviu assim? Não. Então isso. Quando eu tava solteira, eu começava a... Eu sempre fui uma pessoa que eu só dava abertura para conversar, tal, se fosse conhecido de alguém. Eu nunca fui, assim, enlouquecida, de dar tiro no escuro, não. E aí, eu sempre acabava me tornando amiga, porque eu ficava escutando, e como eu sou uma boa ouvinte, né, que isso já é meu, eles acabavam abrindo as questões deles para mim, e eu virava terapeuta deles, e daí eu via gente, e era um lugar onde eu não estava acostumada. O meu ex-marido é uma pessoa sensível, mas ao mesmo tempo é forte, mas também é essa coisa mais prática, vamos para a resolução das coisas. Agora, ali eu fui vendo que os homens também têm necessidade e precisam de um espaço de fala, né? E essa questão de ter que tomar cuidado com o que vai falar, porque senão vai ofender as mulheres tudo se sentem ofendidas, eu acho que é questão de um aprendizado que toda a sociedade tem que aprender. A mulher também tem que saber separar quando é uma brincadeira com carinho e quando é uma brincadeira desrespeitosa. Né? Eu acho que é questão do bom senso também. E o homem saber respeitar se ela falar, não gosto desse tipo de brincadeira e não tem essa... Não, que pra mim, particularmente, eu acho altamente recíproco. Do ponto de vista, eu sempre faço uma brincadeira, que é o seguinte, pode não parecer, mas o homem também leva cantada, o homem também é chamado no direct da rede social. Ainda mais hoje, que as mulheres estão batendo no peito. Exatamente, então assim, eu acho que há uma reciprocidade do respeito. Eu sempre brinco sobre você ser uma pessoa acessível, não significa que você é disponível. Sim. Você é uma pessoa acessível, que você chamar, a pessoa vai responder, pá, tal, mesmo tendo um podcast, sendo uma pessoa pública, dependendo da situação, a pessoa manda uma mensagem, eu respondo, pá, obrigado e tal, mas fica ali. Então, você falou da palavra do bom senso. Você acredita que a sociedade, de um modo geral, não aqui escolhendo, ela tá mais pronta a abraçar a figura feminina, até pelos casos de violência, do que a figura masculina, quando sofre um divórcio, uma separação? Com certeza. A mulher vai ser sempre mais abraçada. Vai, só que ali no Divas, eu sempre falo, eu não faço apologia ao divórcio de forma alguma, eu não acredito que todos os homens sejam iguais, que nenhum homem presta, que nunca mais vou querer homem na minha vida. Eu tenho um filho homem, e eu quero que ele seja cada vez mais incrível, que ele trate bem a namorada dele, eu quero que o namorado da minha filha trate bem ela. Então, eu tenho isso dentro da minha casa ali, que eu vejo como um exemplo essa geração, né, no que eles estão se tornando. Mas eu acredito que pelos números que temos de violências, de abusos, né, obviamente... E aí o justo acaba pagando pelo pecador, né? Mas, do mesmo jeito, existe sim mulheres que, vamos falar assim...
malandras que possam ir numa delegacia e mentir que foram agredidas, existe. Mas existe também muita mulher que realmente é agredida. E se cala, não. E se cala por medo, se cala por retaliação, se cala porque não quer perder a família ou porque não tem grana, porque não é independente. Mas a minha pergunta pra você, ela gira em torno de um pensamento que é o seguinte, e um homem falar isso, fica parecendo que é uma autodefesa nossa. Mas quando acontece uma separação, na grande maioria, acontece é o homem sair de casa, não é isso? E fica a mulher com os filhos. Então, se você pensar numa casa que foi construída uma história, eu fui casado 20 anos, você foi casado 16. Então, aquele homem, ele sai daquela casa e vai para uma outra casa, então ele vai começar a construir a vida dele, porque ele deixa a geladeira lá, ele deixa o sofá lá, ele deixa a televisão, e ele vai... Então, ele começa, primeiro, viver sozinho, porque a mulher vai estar sozinha, mas vai ter os filhos. Então, ele vai viver sozinho. 2, ele vai ter que criar uma maneira de viver. Né? Só um parênteses, desculpa te interromper. Muitos saem do casamento já colado em outra. Porque os homens não conseguem ficar muito tempo sozinhos. Não, concordo com você em gênero e grau. Eu tô trabalhando aqui com uma perspectiva sobre a maneira que a sociedade olha. Sim. E eu percebo que assim, a sociedade já diz o seguinte, safado sem vergonha, se lascou. A sociedade não consegue olhar para o homem que se separa, que se divorciou, que ele também tá sofrendo. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, e só A sociedade não consegue ver que aquele homem também chora. Ele só não expõe. Até porque depois ele tem que pagar pensão. Então, a cabeça daquele homem, ela também entra em processos de crise. De, pô, agora eu vou ter que comprar uma televisão. Agora eu vou ter que comprar um sofá. Vou ter que alugar um lugar. Tem que ser menor. Até porque, dependendo da situação, eu vou ter que me manter e ainda manter a família que eu deixei. Eu concordo com que, sim, tem um homem que já sai e vai pra casa da outra. Mas também tem uma reconstrução. Ele sabe que ele não vai acordar de madrugada, como ele acordava na cozinha beber água e abrir o quarto do filho e o filho tava ali. Ele não tem mais isso. E eu percebo que a sociedade, ela não olha, ela não vê isso. É óbvio, quando um homem fala o que eu tô falando, fica parecendo que a gente tá querendo levantar uma bandeira de autodefesa. Mas não. É só respeitar, que é o bom senso que você acabou de falar. Que parece que todos os homens que se separam, todos vão ter uma vida maravilhosa, de novinha, eu tenho 50, troquei uma de 50 por duas de 25. Nem todo homem tem isso. Nem todo homem. Tem homem que sofre, tem homem que entra em crise, tem homem que entra em paranoia louca, e se ele não... E aí eu vou falar uma coisa aqui, bem rápido. Tem homens que eles, literalmente, eles precisam se afastar e fica parecendo que ele abandonou. Ok? Porque se ele manter essa coisa de, tipo, forçar a barra pra ver, querer ver, quero ver meu filho, quero ser... E ele tá em sempre uma dificuldade, ele pira. Então ele cria uma defesa de tipo assim, cara, eu sei que eu não tenho mais... Eu tenho um amigo que ele fala uma frase, ele fala, divórcio é como amputar um dos seus membros. Você perdeu o teu braço. Você se divorciou, cortaram o teu braço. Você nunca mais vai ter esse braço. Então você vai aprender a viver só com um braço. Você vai viver, mas você não tem mais um braço. E eu consigo compreender dessa forma. Eu só acho o seguinte, eu torço para um mundo, pode ser, tipo assim, uma utopia, mas eu sonho que os homens tirem um pouco esse escudo da frente deles e se permitam serem sensíveis e mostrarem as emoções. Mas eles vão ser quando ouvirem vindo de você isso. Porque a gente, no nosso universo masculino, a gente se protege, se defende, se motiva, mas quando a gente sai, que a gente volta pra sociedade, a gente toma na cabeça de novo. Sabe por que vocês tomam na cabeça? Porque vocês não se curam, vocês não buscam ajuda pra entrar nas suas próprias questões. Então, mas quando a gente procura ajuda, se do outro lado tiver uma figura feminina, entenda que esse ser humano precisa de ajuda. É mais ou menos assim, então, a grosso modo, eu vou dar aqui um exemplo, a questão do racismo. Por incrível que pareça, quem tem que sair em defesa do negro não é o negro, são brancos. Porque enquanto o negro sai em defesa de outros negros, é chovendo molhado. Então, assim, por incrível que pareça, quem tem que defender a sensibilidade dos homens são as mulheres. Principalmente mulheres como você que viveram, porque pra mim...
Pra mim, o ápice da maturidade foi o que você falou agora há pouco. Eu perguntei pra você assim, quando você percebeu que você estava curada? Você disse, quando eu percebi que eu poderia dizer que amava meu ex-marido, mas com amor diferente, que eu tô bem casado e o meu atual marido respeita ele, admira ele, e vice-versa. Então, pra mim, isso é o ápice da maturidade. Agora, numa prerrogativa aonde aquele homem que se separou, que ele também está tentando reconstruir a sua vida, e a outra parte que ficou se incomoda com a felicidade dele, se incomoda porque ele encontrou alguém, ou que ele não encontrou alguém, mas ele tá vendo bem. Eu conheço homens... Mas essa pessoa não tá olhando pra ela. Enquanto a gente fica, e isso aconteceu comigo, gente, eu fiquei usando 3 bombinhas. Eu nunca que é isso, tive bombinha? asma na bombinha de vida. asma. Eu usei 3 tipos de bombinhas diferentes. Caramba. Enfim, porque eu não conseguia respirar direito. Por quê? Ele começou a se relacionar com uma outra pessoa, isso foi um horror pra mim. E eu só ficava pensando, ele tá lá feliz, ele tá lá fazendo isso, ele tá indo jantar não sei aonde. Eu fiquei adoecendo. Enquanto a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo, a gente não tá tendo tempo pra cuidar da gente. Quando eu virei essa chave e passei a olhar pra mim, eu me curei. E é o que aconteceu, eu até brinco, né? Às vezes daí tu tá subindo os degrauzinhos, vem uma notícia e bum! Upa, bateu. Não, E bum! Aí depois vai de novo. Vai subindo, subindo, subindo e bum! De novo, tu cai. Cada hora é uma bomba. Ah, casou. Ah, foi morar junto. Ah, que tá engravidou. tudo relacionado à felicidade. Do outro. E não da sua. Tu não tá olhando pra sua. Uhum. Não tá olhando pra sua. Aí o que aconteceu? Ele engravidou, eles engravidaram. E ali foi um choque pra mim, né? Porque uma das minhas maiores virtudes é a mãe maravilhosa que eu sei que eu sou pros meus filhos. Então eu falava assim, caraca, agora ele vai ter filho com uma outra mulher e isso que ele sempre valorizou em mim, ele vai viver com outra. Enfim, mas hoje em dia eu tenho consciência que o meu lugar ninguém tira. Ponto. E aí, quando ela engravidou, eu fiquei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu vou amar esse bebê, ou eu vou pegar um ranço terrível desse bebê e alimentar sentimentos ruins. E eu falei, eu vou escolher o amor. Eu sou amor, eu vou escolher o amor. Então, a essa criança, desde que nasceu, eu fiquei preocupada no dia do parto. Ele me avisou quando nasceu. Tudo como se a gente fosse uma grande família, uma grande rede de amor. E ficou tudo bem, e esse menininho tá crescendo lindamente, as crianças me mandam vídeos, me mandam... No aniversário de 1 ano da minha neném, o ano passado, ele foi, o bebezinho, junto com os irmãos. Eu não tenho como não amar o irmão dos meus filhos. Eu escolhi o amor. Mas antes de escolher amar o outro, eu escolhi me amar. Antes de chegar nessa fase, eu escolhi me amar. Enquanto eu estava olhando só para o outro, só para o que eles estavam fazendo ou construindo, que isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, eu estava adoecendo. Porque daí tu não te sobra nem energia para você olhar para suas questões. Tu fica ali o dia inteiro em função, as redes sociais hoje piram as pessoas, que ficam ali vendo o que estão fazendo. Gente, as pessoas postam o que querem. Não quer dizer que a vida delas seja aquilo. De fato. Aquilo ali é só uma fatiazinha. E na perspectiva de divórcio, às vezes a felicidade é só um momento. Não sei se você viveu isso, mas pô, tem mulheres que ficam deprimidas e um dia uma amiga convence ela de sair. Né? E quando ela sai, tipo, ela ficou trancada em casa 2 meses. Aí um dia ela saiu. E aí postou que saiu. Aí isso incomoda o outro. Ah, tá vivendo. Não, ela não tá vivendo. Foi um dia só que ela fez isso. Gente, a melhor coisa é corta as redes sociais um do outro. Você não precisa ficar vendo. A nossa vida não se é faz Netflix. Mal, se faz mal, eu penso assim. Todas as pessoas que... Você matou a charada pra mim. A pessoa vive a vida do outro, mesmo não admitindo que vive. Ela se incomoda com qualquer ato de felicidade do outro, qualquer conquista, qualquer progresso. Que é um erro. Pra mim é um erro. Se enquanto os pais são vivos, quando há filhos, se o pai estiver bem, ele vai tratar bem esse filho e vice-versa. Você olhar a figura do outro como um inimigo, que você quer que se dê mal porque se separou de você... O inimigo que é o... Não, eu acho um horror. Hoje em dia isso acabou um pouco, mas antigamente tinha até os falecimentos, né? Algumas mulheres tratavam os ex-maridos como falecido, né? Não sei se tu lembra dessa época. E às vezes a pessoa, porque o falecido morreu mesmo, não. A pessoa matou de uma maneira
existencial, mas no fundo tá Morte em vida. mas pior que tá vivo. Tanto tá vivo que ela trata desse jeito. Essa maturidade, eu percebo que falta. Você já teve algum caso pesado? Que você que Já. saiu da extrema e tipo, pô, cara, isso aqui é a polícia. Já, mas aí eu encaminho. Você encaminha. Encaminho, Ou você já não? casos de. Não, porque eu sou terapeuta, mas eu encaminho para psiquiatra, quando tem que, eu vejo que tem que medicar. Tem pessoas que acabam entrando, se aprofundando, né, em questões de vícios. Então, isso aí é para o psiquiatra, não é da minha alçada. E de polícia também encaminho para advogados. Você não precisa falar alto, não. A câmera, eu vou até pedir pra desligar a câmera agora aqui. A amante já foi pro teu grupo? Já teve a amante no grupo? Não precisa Que desligar, você não. nem sabia que era amante, depois se descobriu. Ih, ela é amante, não é a mulher. Tô tentando lembrar. Tu entendeu a pergunta? Não, tô O tentando. cara se separou, mas não foi um divórcio do casamento, foi o divórcio da amante. Eu não tô lembrando agora. Que tem Não, eu muito, sei que tem tem umas muito, que já... tem muita história assim. Tem. Que o cara, tipo, um dia a ficha do cara cai, pô, vou voltar pra minha família. E aí é a amante que fica mal. Não, sempre tem, mas o meu papel não é julgar. Não tô julgando, eu tô perguntando se já teve. Teve, mas eu não posso julgar. E como é que você tratou esse indivíduo, essa pessoa? Como é que você... Então, o meu trabalho é justamente para dar clareza, né? Eu costumo falar, existem vários tipos de terapia. A minha terapia é para levar do ponto A para o ponto B. Eu vou te ajudar, vamos lá, em 10 sessões, vou te ajudar a você resolver essa sua questão. É você que vai resolver. Eu vou te dar a mão. Eu vou junto com você através de ferramentas validadas para você conseguir chegar onde você quer. Vamos mexer nas gavetinhas, mas eu não vou mexer lá na gavetinha da tua tataravó que hoje resulta no que você é hoje. Para isso tem outros tipos de terapias que são incríveis também, mas não é onde eu me aprofundei. Então, eu vou com as minhas técnicas, eu vou te ajudar a ter mais clareza. E através dessa clareza que vai brotando dentro de você, você consegue tomar as suas atitudes. Quer continuar nessa vida de amante? Beleza. Quer sair e cuidar da sua vida para ser amada por um indivíduo que vai ser teu? Quer começar a gostar de comer melancia ao invés de jiló? Beleza, tamo junto. Quer continuar aí batendo a cabeça? Tô com você. Isso eu faço com as minhas amigas particulares também. Graças a Deus eu sou abençoada com as amigas incríveis, que foram muito importantes como rede de apoio. A gente tem uma irmandade assim muito forte de amigas e de várias tribos, graças a Deus. Mas por isso que eu digo, os homens não têm essa iniciativa, não tem nem tempo, eu não tenho tempo, brother, de mexer nas gavetinhas, porque eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que não sei o que. Cara, pensa nas suas questões e tome coragem. Uma palavra que eu uso muito é coragem. Tem que ter coragem e disponibilidade para você abrir seu coração e você querer mexer nessas gavetinhas que talvez tu consiga limpar rapidinho. E talvez seja um pouco mais longo. Mas daí você vai ver como é gostoso limpar e sentir aquele aroma fresquinho. Tem que mexer nas gavetas. Todos nós temos essas gavetinhas empoeiradas. Mas tem que mexer. E eu criei, Anderson, para as mulheres... A minha terapia não é só para pessoas divorciadas, tá? Mas eu trato bastante eu lido bastante com pessoas divorciadas. Eu tenho, para divorciadas, o Despertar Divas, que é um grupo que eu fiz no Zoom. Já fiz muitas turmas. Eu já atendi pessoas da Dinamarca, da Alemanha, dos Estados Unidos, Portugal, porque como é online, isso facilita hoje. Então, a gente faz um grupo de no máximo 10 pessoas no Zoom, os encontros uma vez por semana. Esse é o Despertar Divas. E ali eu convido alguns profissionais, como sexólogos, psiquiatras, advogados especialistas, especialistas em relacionamentos abusivos, narcisistas, enfim. Depende muito também da demanda da turma, né? Teve uma turma que eu peguei que era toda de relações abusivas. Mulheres que apanhavam, mulheres que sofriam coisas pesadíssimas. Então, ali,
todas formam uma rede de apoio, todas se ajudam. Todas a gente, ouvindo a história da outra, a gente se identifica em alguma coisa. A gente bota a nossa dor na mochilinha para ajudar a amiguinha ali que está naquele momento super mal. Então, esses encontros do Despertar Divas são fundamentais para essas mulheres se fortalecerem e também buscar clareza para tomar as suas decisões. O que eu já tive no Despertar Divas? Mulheres que falam, Beta, eu não quero me separar, eu vou fazer o Despertar Divas porque eu quero escutar as histórias das outras mulheres, mas eu não quero me separar. Eu estou num relacionamento abusivo, mas eu não quero me separar. E ela não se separou, e ela se fortaleceu, e ela se fortalecendo, ela começou a se impor de uma forma onde o outro começou a perceber isso, inclusive a valorizar a forma como ela estava se posicionando, e ele, consequentemente, acabou melhorando também. Mas ele tem que querer. Se a gente não quer mudar, a gente não muda. Não tem ninguém que vai fazer pela gente. Então, ali foi um trabalho que ela fez nela e, consequentemente, ela conseguiu fazer com que o parceiro dela também quisesse mudar. Eu já atendi mulheres que passaram 50 anos num relacionamento abusivo. E ele saiu de casa e deixou ela. Ela já com uma idade mais avançada, que é muito mais difícil da gente recomeçar quanto mais velha. E ela depois começou, depois que ela se encontrou, e ela dizia, eu tô curada, eu já tô bem. E ali no grupo a gente via que não, que ela não tava. Mas hoje você vê, ela tá uma pessoa leve, curtindo a vida, ela tem condições de viajar, ela viaja, ela fez novas amigas, novas parcerias, e tá curtindo a vida. Quando você olha pro seu relacionamento que terminou, se você pudesse pontuar questões que levaram ao divórcio na sua primeira relação, e no seu relacionamento atual, você tem hora que você consegue observar algum tipo de ação semelhante ou não, ou sim, e você já toma logo uma iniciativa de resolver? Não, eu sempre tomo a iniciativa de tentar resolver. Uhum. Eu sempre tento. Mas você tem esse feeling de, tipo, perceber que, pô, essa relação aqui eu tô cometendo tal erro, fulano tá fazendo igual o ciclano, ou no seu caso não tem? Porque acontece muito isso, repetir cenas de ações em relacionamento diferente. Não, até porque eles são diferentes, mas o que eu acho que daí cabe a falar de mim, eu sei o meu valor, eu sei o meu limite. Eu faço com as meninas também um exercício, que isso serve para homem também, posso fazer com você, posso fazer com qualquer homem também, que é a nossa lista de valores. Eu faço a carta de valores, na verdade. Né? O que é intolerável? O que é aceitável? O que é inadmissível na sua vida? Então, tem certas coisas que são inadmissíveis. Desrespeito. Então, que são inadmissíveis, eu não vou aguentar calada, eu não vou... Isso em nenhuma relação. Uhum. Então, tem certas coisas que a gente tem que... E quando a gente escreve, a gente toma... Eu já tô fazendo já, tu já tá falando, eu tô pensando aqui já. Então... O que é inadmissível? Desrespeito, a não reciprocidade. Eu tenho manifestações de amor, de doação. Então eu sou aquele marido que eu levo o bombom pra esposa. Mas eu queria muito que ela comesse na hora. Tá, mas ela vai comer na hora que ela quiser. Se ela pegar o bombom e colocar na geladeira, e eu abro a geladeira durante uma semana e vejo que aquele bombom não foi degustado, eu fico achando que eu fiz algo de errado. E a pessoa, tipo assim, pô, não Mas é uma gostou. questão sua. Sim, não, lógico, eu tô confessando. Você já aqui. ouviu falar nas 5 linguagens do Linguagem do amor? amor? Então, o meu é esse, a minha é essa. Eu sou que passo na rua e compro flores, mesmo não sendo dia de nada. Mas talvez a dela não seja. Ela prefere que você diga um eu te amo como você tá linda, do que você dê algum presente. Entendi. Ela tem mulher que prefere que você vá lá e arrume a casa pra ela Eu chegar do descobri trabalho que cansada. eu gosto mais de dormir de conchinha do que o cônjuge. O cônjuge não gosta de dormir de conchinha. Eu gosto de dormir de conchinha. Isso é um problema, mas isso é outro assunto. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Não, mas aí tem de toque, de tudo. Tem daí é um outro podcast pra gente falar sobre as 5 linguagens do amor. E ao mesmo tempo, se você quiser, esse pessoal que tá assistindo também, escutando a gente,
Ali no feed do Divas, etc., tem um vídeo que eu gravei, que eu não sei se você assistiu, da jarra e do copo. Você é jarra ou você é copo? A jarra tá cheia e o copo é pequenininho. Ela vai colocar aqui e transborda. Aí quando o copo, você aqui dando bombonzinho, nananana, quando o copo vai te dar, enche só isso aqui, não te preenche. E você sente falta. Você reclama, você fica chateado. Só que ele tá dando o máximo que ele pode. Cada um dá o que tem. Como é que é? O 100% do fulano é só 20%. Cada um dá o que tem. E talvez você dá tanta água para esse copinho, afogue ele aqui, sufoque ele. Ele não sabe, ele não tem espaço para receber tanto. Assiste depois esse vídeo que tá ali no feed completo, da jarra e do copo. Com certeza você é jarra. Eu sou jarra também. Mas hoje eu comecei a entender muito mais sobre isso. Cada um dá o que esse pode. equilíbrio, no meu caso, eu só aprendi na pancadaria, né? Eu fui aquele camarada que, tipo, mulher tinha plano de saúde, filho tinha plano de saúde e eu não tinha plano de saúde. Eu fui esse indivíduo que, pô, tranquei faculdade pros filhos estudarem na melhor escola. Quando eu falei sobre a questão do lá no lar. E pós a minha separação, eu fiz algumas coisas por mim. Então, eu terminei uma faculdade, entendeu? Eu passei a cuidar mais da minha saúde. Então, eu comecei a fazer algumas coisas por mim que eu já não fazia já há muito tempo. Do ponto de vista de 20 anos de casamento, eu fui deixando em nome da família, em nome do outro. Só que hoje eu tenho que aprender exatamente esse equilíbrio. De não ficar chateado quando o bombom não foi comido. Exato, não tem Isso aí é um processo que eu entendo que eu tenho que aprender. Entendeu? Agora, o desrespeito pra mim é um negócio que não rola, sabe? Assim, acabou. É onde eu vou pro meu extremo do absurdo da minha tolerância. Eu não admito desrespeito sobre aspecto nenhum. Mas a gente tá aprendendo. Eu acho que esse processo é um processo de aprendizado, né? Agora, uma coisa que você fala aí da questão do pai, né, quando sai de casa, existem pais e existem pais. Né? Do mesmo jeito que existe mãe, existem mães, tá? Mas a gente agora tá aqui falando dos homens, dos pais. Existem pais que saem da vida dos filhos sem dó nem piedade. E aí, quando se começam a se relacionar com uma outra mulher, aí sim que esquecem de verdade. Vão viver a vida nova, ficam deslumbrados. E aquela criança sente falta também. Então, tem pais que não procuram as crianças, tem pais que gostam de complicar a vida da mãe, atrapalhar a vida da mãe, e a mãe que normalmente fica ali com as crianças. Tem pais e mães que usam as crianças no meio de uma separação. Tem pais que não ajudam financeiramente. E aí as mães penam para pagar o básico para os filhos. Então tem vários cenários de pais, mas também de mães, obviamente, né? Porque, de novo, tem mães que também começam a não dar importância aos filhos. Cria dificuldade pro pai ver pro filho ver o pai, vice-versa. Dificultam a comunicação quando são filhos pequenos. O pai dá o celular pro filho, ela quebra o celular e o filho não consegue mais falar com o pai. Então, tem vários cenários. Então, eu concordo com você, né? Existem... Eu sempre digo, existe ser humano e ser humano, né? E isso não tem a ver ser pai ou ser mãe. Tem a ver... Eu acho que todo esse contexto da nossa conversa, ele norteia o princípio da maturidade. Em nome de uma boa... Eu acho que o mundo, de uma forma geral, ele vive essas crises porque não se tem a maturidade. E quando eu falei sobre a minha intolerância do respeito, porque respeito é uma coisa que as pessoas pedem, mas que nem sempre elas oferecem. Elas querem respeito quando é com elas. Então, eu quero que você chegue 10 horas aqui, mas eu chego 20 para as 11. Então, eu estabeleço que você não pode atrasar 1 minuto, mas eu sou o dono do podcast, eu chego a hora que eu quero. Não, tá errado isso. Entendeu? O meu cachorro pode andar sem coleira no condomínio, mas o seu tem que estar na coleira, porque, afinal de contas, teu cachorro é um pitbull e vai me morder. Então, esse respeito que por muitas vezes as pessoas exigem, isso vale para tudo na vida. Bom senso. Né? Você percebe que não tem. E de uma forma geral, as relações vão piorando, né, com o passar do tempo, porque de alguma forma não teve esse bom senso. Olha lá, gente, como é que é o negócio? Ô, Beta,
A gente tá caminhando pro final. Espero que você esteja gostando. Eu Tô. quero de verdade que você olhe para aquela câmera ali. Você vai falar todas as suas redes sociais. Você vai falar se você tem algum evento para fazer nos próximos dias. E eu queria que você desse uma palavra aí, viu? Para fazer aquele corte bonito, dar aquele sorrisão. Vai ser fácil fazer corte com você sorrindo, vai ser tranquilão. Não? Então, esse tempo aí, esses 5 minutos finais aí, ele é seu, para você falar diretamente com a câmera. Vamos lá, para quem quiser seguir o meu trabalho nas redes sociais, o meu Instagram é Divas ETC, Divas etc. Não é somente para mulheres divorciadas, mas principalmente para mulheres que queiram trabalhar a sua autoestima, né? Virar a chave. Muitas mulheres ficam presas em situações até do passado que não conseguem sair desse lugar. Então, entrem lá no Divas etc., que a gente pode bater um papinho lá. E eu tenho o meu trabalho, né, que é o Despertar Divas, que é um trabalho em grupo, online, pelo Zoom, onde eu faço esse trabalho com outras mulheres que estão também nessa situação de resgate da autoestima, de superação pós-divórcio, para ter mais clareza se quer sair de uma relação, para se fortalecer. Então é muito bacana que é um lugar onde você não vai ser julgada, onde você vai ser validada, escutada e sempre com muita amorosidade. E também tem o meu trabalho como terapeuta, que pode ser tanto para homem quanto para mulher, que é um trabalho que a gente vai trabalhar do ponto A para o ponto B para você chegar na sua meta. E lembrando, gente, que é muito importante, assim como eu já falei aqui para o Anderson, a gente mexer nas nossas gavetas. É muito importante a gente ter coragem para enfrentar os nossos fantasmas, né? A sua vida não é perfeitinha, a sua vida não é bonitinha, não é conto de fadas, não, mas é a vida que você tem. Só que você tem ferramentas para fazer com que a sua vida seja mais linda, mais suave e com mais amor. Enquanto a gente vibrar no amor, as coisas acontecem, tá? E busquem ajuda onde quer que seja, tenham fé. Busquem a sua espiritualidade, independente de qual religião, independente do que for. Mas se apeguem a alguma coisa e, principalmente, se amem. Primeiro, a máscara de oxigênio tem que estar em vocês, para depois vocês conseguirem cuidar do outro. É isso. Espero vocês lá no Divas, etc. E podem me chamar lá no direct que a gente conversa. Obrigada. Eu sempre termino o Conta Aqui com um pensamento bíblico. O Conta Aqui não é um podcast religioso, mas é o meu livro de regra de fé e prática. E eu nunca trago nada assim preparado, eu sempre deixo a coisa fluir. Mas esse tema, de alguma forma, ele me obriga a entrar num viés um pouco mais polêmico para aqueles que defendem uma fé cristã evangélica, porque usam a prerrogativa de Malaquias 2:16, que Deus odeia o divórcio, né? Então as pessoas usam essa nomenclatura, Deus odeia o divórcio. E aí eu quero dizer para você que é verdade, Deus odeia o divórcio. Mas existem mais 6 coisas que Deus odeia. Deus odeia o orgulhoso, que é o olhos altivos. Deus odeia a língua mentirosa. Deus odeia pés que se apressam em fazer a iniquidade. Deus odeia quem semeia contenda entre irmãos. Então, em nome daquilo que Deus odeia, tem muita coisa. E aqui não há nenhum tipo de apologia ao divórcio. Não, de forma mas alguma. pode acontecer. Eu uso o divórcio numa comparação muito simples, porém muito forte para mim. Nos meus 25 anos como pastor evangélico, eu vi gente largar a muleta e andar. Eu tive essa experiência. Eu vi pessoas levantarem numa cadeira de roda. Porém, a minha mãe morreu de câncer nos ossos. Então, eu orei por pessoas que foram curadas, mas quando chegou na vez da minha mãe, com 63 anos, em menos de um ano, descobriu-se um câncer e ela morreu. E ali a minha fé entrou numa certa crise, mas eu entendi que tinha um propósito. Então, é óbvio que a gente não quer que nenhum casamento acabe. Uhum. A gente não projeta. Mas se isso acontecer, o casamento acabou, as vidas não. Então, que a gente possa ter essa maturidade, esse aprendizado do cotidiano. A gente não nasceu pronto.
A gente não carrega a essência. E o casamento, tem até um vídeo interessante no seu Instagram, de uma atriz que eu sou muito fã dela, que tem aquela peça, negócio de Marte. Que Mônica Martelli. Mônica Martelli, eu sou muito fã dela. Ela é maravilhosa. Eu acho ela fantástica, inteligentíssima, né? Se eu tivesse o privilégio de ter você aqui um dia, Mônica, no Conta Aqui, seria realmente uma realização que eu te admiro muito. E ela fala exatamente isso, sobre essa questão de pessoas estranhas, pessoas com as suas crises, com as suas histórias, que se conectam. No primeiro momento, o que faz um homem e uma mulher começarem uma relação, tem várias histórias envolvidas, né? Tem gente que foi pela beleza física, tem gente que foi pela conversa, tem gente que foi pela comida, né? E aí só que essas pessoas começam a conviver. E ao conviver, né, se revelam coisas. E aí ela usa uma expressão, não tem como não dar certo, né? Que na verdade não é. Eu respeito, ó. Parabéns pra você que tá há 50 anos casado, você que tá... Pô, cara, ó, tu tem meu respeito. Acho fantástico isso. Eu não consegui, fiquei casado 20, mas vou parafrasear o que a Beta falou. Deu certo, pô. Durante 20 anos deu certo. Tenho 3 filhos que, pô, são homens que estão aí pra sociedade, graças a Deus, bem formados. Mas eu gostaria de verdade que esse podcast fosse um alento pra muita gente, seja homem ou mulher, que está vivendo esse período que você falou uma frase muito forte, que é a questão do luto, né? Existem várias fases, não sei qual é a fase que você está vivendo, mas de repente você está enlutado com o seu divórcio, mas de verdade, não se sinta a pior pessoa, não fica se culpando, não fica achando que você que errou, também não fica dizendo que o outro é o Satanás, entendeu? Ajusta, se descobre, mas ser uma terapeuta aqui, ó. Olha o paradoxo da vida. Semana passada eu trouxe uma aqui que no divórcio nasceu uma biomédica. E eu não entrei na história da Vivi aqui propositalmente porque eu em respeito a ela, mas nasceu uma biomédica. Então, tem alguém levantando bandeira defendendo o divórcio? Não. Mas aconteceu? Não se mate, não morra junto. Não. Eu acho que essa é a questão. Beta, foi uma honra te receber aqui. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Eu espero que você possa não só ter gostado, Adorei. como você possa querer voltar. Não, com certeza. O Conta conta Aqui comigo. é um lugar de ouvir histórias. Eu gosto dessa coisa de história, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo tem uma boa história pra contar. E até quando ela não é uma história bonita ou boa do ponto de vista, ela ensina alguma coisa. Mas é a sua história. É, exatamente. E o Conta Aqui é o lugar disso. Então, obrigado. Eu que agradeço. E uma coisa que eu sempre falo também para as divas é ainda bem que a gente tem a gente, ainda bem que hoje em dia a gente tem recursos para se apoiar em outras pessoas bacanas. E não se sintam sozinhos, não. Busquem ajuda. Independente de qual ajuda for, busquem ajuda. Pô, isso é muito importante. Quero agradecer mais uma vez aos Estúdio BK. Valeu, Lucas. Valeu. Obrigado. Vou repetir. Você que quer ter o seu podcast, entre em contato com a galera dos Estúdios BK, que eu tenho certeza que eles vão ajustar aí a questão financeira, a questão do tempo, viu? Para você poder ter seu podcast. Não sei, de repente, nasce o Divas Podcast, né? Com a Beta aqui. Eu tenho esse projeto. Aí, ó. E pode colocar em prática. Eu te apresento agora ali a galera lá que já faz um esquema pra tu já fazer o teu primeiro piloto, viu? Tem certeza. Gente, obrigado. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda sugestão, manda opinião, fala, critica. Não tem nenhum problema com isso, mano. Pode falar que eu tô esquisito, que eu tô estranho. Só que esse aqui sou eu, viu? Tem gente melhor? Muito. Mas aqui é Anderson Bravo. Até o próximo Conta Aqui e valeu!